O presidente do STF ameniza atritos com o Congresso e destaca que há muito para mudar no Brasil, antes de mudar o Supremo. Durante um evento jurídico em Salvador, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou sobre o trabalho do Congresso Nacional, com algumas pautas que miram o Poder Judiciário, abre aspas. O Congresso está fazendo o debate que é próprio, que seja feito no Congresso, mas há muitas coisas para mudar no Brasil, antes de mudar o Supremo. O Supremo, como está prestando bons serviços ao país, portanto, eu não colocaria no campo das minhas prioridades mexer no Supremo. O Senado já começou a debater uma PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros e também pode analisar uma espécie de faixa de um tempo de mandato, um tempo fixo de mandato para os magistrados na Suprema Corte. Bom, Dora Kramer, muito do que ele fala, ele vem falando desde a posse no comando do Supremo e os atritos com o Congresso Nacional. Olha, essa frase, há muito que mudar no país antes de mudar o STF, como frase de efeito, tá ótimo, porque é óbvio, né? É evidente, né? Não há termos de comparação entre o que há que se fazer no país e o que há de se fazer no Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, que há coisas a serem ajustadas, que, aliás, o Supremo nem precisaria esperar o Congresso fazer, porque com relação a, por exemplo, as decisões monocráticas, é óbvio que há um excesso. Com relação aos prazos para pedido de vista, o próprio Supremo já mudou. Então, sabe, eu acho que o ministro Barroso, aí, claro, ele sempre diz que o projeto dele, o projeto principal, a linha mestra vai ser ajudar na pacificação do país. Ok, mas aí também, dessa maneira como ele fala, que parece que nega o que está acontecendo no Congresso, as mudanças que o Congresso tem todo o direito de propor. Algumas fazem sentido, outras não. Então, acho que, sabe, achei um pouquinho atritosa essa declaração do ministro. Pois é, Kobayashi, ele tenta acalmar os ânimos, mas ele consegue o contrário? É mais ou menos isso? Não, acho que ele faz a parte dele. Ele é de uma maneira diplomática, de uma maneira muito cuidadosa, zelosa. Ele está falando, não mexe com a gente não, vai cuidar de outras coisas, deixa o Supremo de lado. Mas é claro que ele está falando isso porque ele não quer que as emendas passem, em especial aquelas que limitam os poderes dos ministros, individualmente falando, né? Ele está querendo que o Congresso vá discutir outras questões mais, mas vamos nos lembrar que se o Congresso for discutir as outras questões mais, essas outras questões vão ser justamente aqueles outros que estão na pauta aí. O próprio marco temporal, que afronta indiretamente uma decisão do Supremo, a questão do porte de drogas para uso pessoal, que afronta também uma decisão do Supremo. Então, assim, o Congresso discutindo uma PEC que mexe o Supremo diretamente ou decisões que foram dadas recentemente, vai estar sempre lidando com esse conflito institucional que foi gerado e que se agravou nos últimos tempos entre o Legislativo e o Judiciário. E o presidente do Supremo só pode fazer esse tipo de discurso, mas que bom que é ponderado, que é educado e que não é tão agressivo como poderia ser, se a gente se lembrar recentemente das relações institucionais nos últimos anos, né? Não vindo do Supremo Tribunal Federal, mas em especial contra o Supremo.